Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, te adoramos. Israel, o povo escolhido por Deus, de onde viria aquele que traria a salvação para todos os povos da terra. Um rei cujo reinado não seria deste mundo e que se estenderia por toda a eternidade. Vários profetas e sábios durante anos tentaram descrever ao certo como ele viria. Alguns fortaleciam a imagem de que ele viria como um forte guerreiro. Outros imaginavam que seria um grande líder político que lideraria o povo contra os demais governos. Mas ele veio da forma mais improvável possível, cumprindo todas as profecias. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel.
nossas almas despertar. Dispersa as sombras do temor e vence toda a morte e dor. Dai glória a Deus, Emmanuel, virá em breve, ó Israel. Algo que as pessoas não entendiam é que, na verdade, aquele que haveria de vir esteve sempre presente. O Rei Eterno é o Verbo que no princípio estava com Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele acompanhou de perto todo o trajeto e grandes conquistas da humanidade. E então o Verbo se fez carne e o Rei Eterno nasceu. Mas diferente de muitos reis que existiram, este não nasceu em um berço de ouro, porém numa manjedoura, em uma noite que marcaria para sempre a nossa história. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.
povos exultantes, erguem salmos triunfantes, Nasce o Cristo Redentor. Cantam lá no céu.
Aonde está esse rei que não está nos palácios? Onde está esse rei que não nasceu em berço de ouro? Ele é o rei do céu e da terra, e para ele não havia lugar. Nasceu em Belém, na estribária, e o mundo inteiro salvou. E o mundo inteiro salvou. Oh, oh, oh. Vem! Pastores e anjos e servos, celebre o rei da manjedoura. Pastores e magos, anjos e servos, celebre o rei da manjedoura. Aonde está esse rei que não está nos palácios? Onde está esse rei que não nasceu em berço de ouro? Ele é o rei do céu e da terra, e para ele não havia lugar. Nasceu em Belém, na estribária, e o mundo inteiro salvou. Oh, 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 e o mundo inteiro salvou. Pastores e magos, anjos e servos, celebre o rei da manjedoura. Celebre o rei. São anjos, anjos e servos, celebre o rei da manjedoura. Me sinto estrangeiro, aqui não é meu lugar. Meu reino é do céu, é nele que eu quero estar. Mas a vida eterna não se conquista sozinho. Pra onde iremos nós se só existe um caminho? A porta é estreita, mas foi aberta pra mim. Uma história de amor que vai do início ao fim. O filho nasceu, cresceu e foi crucificado. O véu foi rasgado, ele nos deixou legado. O primeiro entre os homens, maior no reino dos céus. Nada nos separa hoje, pois foi rasgado o véu. O que veio por nós e morreu pra salvar o mundo, deixando toda essa glória, nascendo de canto em mundo. E veio mudar o mundo com uma coisa inovadora. Não teve berço de ouro, nasceu de uma manjedoura. O que veio por nós e nos deu a vida, sua missão foi cumprida. Rei da manjedoura. Pastores e magos, anjos e servos, celebra o rei da manjedoura. Celebra o rei da manjedoura. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Ó vinde fiéis, ó vinde jubilosos, sigamos
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo brilhar com vívido esplendor, relembro as glórias cintilantes que o meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando Cristo, o amado meu voltando, vier dos céus, povo seu buscar, no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. O Rei Eterno nasceu, Jesus, o Emanuel, aquele que veio estabelecer um reino que não é deste mundo e que nada será capaz de destruir. Um reino que não está limitado pelas barreiras do tempo e que não depende de estruturas feitas pelos homens. O Filho de Deus nasceu para que pudéssemos renascer e hoje habita dentro de nós. Que Ele encontre em cada coração aqui um trono para reinar. Louvem o Senhor, todas as nações, exultem-no, todos os povos,
porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Vamos cantar, Jesus nasceu. Vamos cantar, Jesus nasceu. Saudai o grande Rei. Sim, todo ser que respira, ó terra e céus, terra e céus, terra e céus, cantar. Vamos todos cantar. Vamos cantar, por Jesus nasceu. Saudai o Rei Jesus. Sim, todo ser que respirar, alegres adorar, vou cantar sua glória, contar sua história, que Jesus já nasceu. Céus e terra e céus, cantamos, cantar, por Jesus nasceu. Saudai o Rei Jesus. Ó terra e mar e céus, cantar, alegres adorar, vou cantar sua glória, contar sua história, Jesus já nasceu. Céus e terra e céus, cantamos, o Senhor Jesus nasceu, tuas bênçãos derramou para toda a humanidade. Revelou-se a verdade, esperança todos têm. Glórias ao Rei, cantam lá no céu. Vamos cantar, Jesus nasceu. 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 Jesus nasceu. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé nesse momento, para a gente adorar o nosso Rei Eterno, amém? Vamos celebrar com as nossas palmas. De tudo que eu já vivi, nada pode se comparar. O Filho do céu a Deus meus olhos vi, e agora eu posso entender o reino
estabelece no seu coração. Vamos declarar isso mais uma vez, digam. Você pode exaltar o nome de Jesus. Pode exaltar o nome de Jesus. Nome acima de todo nome. Nome acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo. Esse mês de dezembro, a gente convidou você para tirar o gorro do Papai Noel e poder entender a coroa do Rei. Durante todo esse mês nós falamos de forma intencional sobre esse Rei eterno de um reino que nunca mais terá fim, de eternidade a eternidade. E qual a importância dessa conversa? Porque embora Jesus tenha se manifestado, ele não nasceu em uma manjedoura, ele já existia. Embora ele tenha se manifestado, apareceu em carne, ele já existia. A proposta da gente caminhar no mês de dezembro, falando desse Rei eterno e desse reino que nunca mais terá fim, começa ali no Gênesis. Gênesis é Jardim do Éden, é um convite de Deus para mim e para você, para entender o reino dele. Como seria diferente para a minha vida e para a sua vida, se a gente pudesse entender o reino de Deus? O Jardim do Éden é um convite para que Deus, sendo o centro da nossa vida, tudo fica alinhado. O reino de Deus estabelecido ali, começa ali no Éden, é um convite para mim e para você. Gênesis 1:1. No princípio Deus no princípio, Deus no início de todas as coisas. E aí quando Deus é o centro da nossa vida, gente, o dinheiro vai estar no seu lugar, o trabalho vai encontrar o lugar dele, a família vai estar no lugar dela, a nossa alma vai se aquietar. Deus no centro. Essa era a proposta do reino de Deus ali no Jardim do Éden. Mas o homem se rebelou. O homem disse: não, eu quero construir o meu reinado, eu quero construir a minha história. E aí ele constrói sociedades, ele constrói a tentativa de construir o próprio nome. A Torre de Babel é um exemplo da tentativa do homem ali construir o nome dele e a glória dele. Falhou. O homem falhou e percebeu que longe do reino, longe de Deus, longe do centro da vontade de Deus, falhou. O homem falhou. Deus se levanta mais uma vez com uma proposta do reino dele em Abraão. E aí pode ser que você não conheça muito a Bíblia, mas Abraão é uma proposta de Deus estabelecer o reino dele através de uma nação. Abraão, ele é o pai ali do povo escolhido de Deus, chamado Israel. Israel é um convite para um reino na terra, onde os povos iriam olhar para Israel, essa nação, os descendentes de Abraão, Jacó, Isaac. E aí eles iriam perceber como seria diferente uma nação cujo Deus é o Senhor.
A proposta de Israel era uma proposta de mostrar esse reino debaixo das promessas de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mais uma vez, o homem falhou. Ele não quis. A nação de Israel, entra num colapso. E aí a gente vai perceber, e mais uma vez, desculpe você que não entende muito, mas eu vou lhe ajudar. Israel, ele vai para um lugar chamado Babilônia. A Babilônia é um recado de Deus. Como é viver fora da presença, da palavra, da vontade de Deus. Ali começou uma mensagem. A mensagem que viria o rei. A mensagem que viria um reino. A mensagem que surgiria um rei. E aí você vai ver ali Jeremias, você vai ver Oséias, você vai ver vários profetas da Bíblia começando a falar desse rei, desse reino. E eles começaram a prestar atenção sobre esse rei eterno, sobre o reino de Deus. Deus se manifesta ali na manjedoura, mas eles não entenderam, porque eles esperavam um rei diferente, eles esperavam um reino diferente. Jesus Cristo, ele desconstrói toda e qualquer imagem de um rei daquela época. Ele veio de uma forma humilde, ele nasceu numa manjedoura, ele não foi igual aos outros reis, porque a proposta do rei Jesus Cristo, do reino de Deus, era uma proposta completamente diferente da proposta dos outros reis. Primeira coisa diferente de Jesus, que o reino dele maior era aquele que servia. No reino dele era completamente diferente da sociedade, porque a arma que ele lutava não eram armas que matavam, mas armas que transformavam através do amor. O reino dele foi totalmente diferente, porque naquela época, ainda hoje, para conversar com uma autoridade, para conversar com um rei, para conversar com um presidente, existe todo um protocolo. No reino de Deus, através do rei Jesus, eu e você nós temos acesso. Eu e você nós podemos tocar nele. Ele foi tocado por mulheres, ele foi tocado por homens, ele foi tocado por pessoas simples, ele foi tocado pela sociedade, aonde ele chegava, as pessoas: quem é esse? Quem é esse? Tudo isso confundiu a cabeça de muita gente. No livro de Romanos, no capítulo 11, todo esse projeto de Deus é dito assim pelo apóstolo Paulo: a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, imensuráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Reino de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você: como eu entro no reino de Deus? O que eu faço para entrar no reino de Deus? Quem sabe você pode estar perguntando: e Costa Neto, qual é a importância do reino de Deus? Por que Jesus falou tanto desse reino? A propósito, a oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, podemos repetir pelo menos uma parte dela? Vamos lá, 1, 2, 3. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que a importância do reino de Deus? Porque eu e você temos o convite do rei. Hoje o rei convida eu e você para participar do reino. Mas qual a importância? Eu e você, a gente entrar e a gente desfrutar do reino. Eu tive uma experiência
há uns 10 anos, eu conheci uma família ali em Sydney, na Austrália. E essa família era bem próxima do embaixador da Indonésia no Brasil. E eles, sempre que eu ia na conferência da Hillsong na Austrália, essa família me recebia, a gente saía. E eles disseram: pastor, eu queria tanto que o senhor conhecesse o embaixador da Indonésia. Eles eram da Indonésia também. E a gente fez contato, a embaixada da Indonésia entrou em contato comigo. Eu fui ali e passei o dia com o embaixador. Quando eu entrei ali em Brasília, quando eu entrei na embaixada da Indonésia, eu não estava em Brasília, eu estava na Indonésia. A lei naquele lugar era da Indonésia. O governo brasileiro não tinha autoridade de entrar ali. Tudo funcionava baseado no protocolo da Indonésia. Você deve ter assistido alguns filmes onde pessoas, ali desesperadas, e aí fogem e querem abrigo, asilo político em uma embaixada. Gente, o reino de Deus funciona desse jeito. Porque eu e você, a gente precisa do reino de Deus. Porque eu e você, nós temos hoje o convite de entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus, só no reino de Deus, debaixo do reino de Deus, há um governo. O rei do reino de Deus se chama Jesus Cristo. E debaixo da tutela do reinado do reino de Deus, só no reino de Deus eu encontro vida. Só debaixo do reino de Deus eu encontro justiça. Só debaixo do reino de Deus eu vou encontrar vida abundante. Só dentro do reino de Deus há uma garantia de proteção. Só desfrutando do rei, no reino de Deus, a gente tem transformação de vida. Um convite para eu e você participarmos do reino de Deus através do Rei eterno é saber que só existe proteção, garantia, segurança, justiça, paz, abundância debaixo desse lugar chamado reino de Deus. Mas a pergunta é: como é que eu entro? Respondendo essa pergunta, no livro de João, capítulo 3, no verso 1, João capítulo 3, no verso 1 diz assim: havia um homem, um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse, versículo 2: mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Entrar no reino de Deus através do Rei eterno é necessário uma coisa: arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é voltar-se ao contrário, mudar de direção, mudar a atitude, mudar a mentalidade. Pessoas arrependidas podem chorar, mas nem todo o que chora está arrependido do que fez. Entrar no reino de Deus e desfrutar toda a vida do Rei eterno, ter a garantia de que no reino de Deus, aqui nessa terra, nós temos proteção. Como uma embaixada de um país, é necessário nascer de novo. Nascer de novo.
nascer de novo. E a experiência de nascer de novo não é uma experiência que passa pelas mãos do homem. É impossível que uma terapia, e glória a Deus pelas terapias, pelos profissionais, nascer de novo não é uma experiência que passa em uma clínica, não se compra em uma farmácia, não é lendo um livro. A proposta de deixar o gorro do Papai Noel e querer estar debaixo do Rei Eterno é abrir o coração e dizer: Senhor meu Deus, assim como o milagre em Maria aconteceu pela descida do Espírito Santo, o Natal é esse convite onde eu e você, a gente se arrepende, a gente quer mudar, a gente quer tomar outro destino, a gente quer encontrar uma vida que só existe nele, através do arrependimento. Novo nascimento é um convite do Rei Eterno para mim e para você. A gente tem a experiência do novo nascimento, a experiência do novo nascimento. E quando a gente tem essa experiência, algumas coisas acontecem. Primeiro, no novo nascimento e no arrependimento, a gente reconhece o nosso erro. Reconhecer o nosso pecado. Quando a gente se arrepende e quando a gente tem a experiência do novo nascimento, literalmente a gente para em si e começa a dizer assim: não é apenas um erro, é pecado. Chamar pecado de pecado. Davi, um rei que existiu, ele escrevendo no livro de Salmos 51:4, diz assim: pequei contra ti. Pequei contra ti. Aqui o contexto desse texto não quero entrar em detalhes, mas não é uma coisa simples que aconteceu. Não foi um fato que ele foi mal educado. Não, ele feriu gente. Ele errou. E ele não vai procurar culpados. Ele diz assim: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por que arrependimento é um passo? É algo que a gente encontra dentro do novo nascimento, porque aquilo que a gente tolera, a gente não muda. Aquilo que a gente tolera, nós não mudamos. Aquilo que você não reconhece, não será mudado e acabará sendo perpetuado em sua vida. A notícia boa hoje aqui que o Rei Eterno, Ele deu acesso para mim e para você. Mas reconheça o seu erro. 2, novo nascimento, através do arrependimento, é sobre confissão de pecado. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Entrar no reino de Deus, desfrutar do Rei Eterno, do reino de Deus, de vida abundante, perdão, graça. Novo nascimento pelo arrependimento, reconhecer meu erro, arrependimento, confessar os meus pecados, arrependimento, nascer de novo, entregar nossa vida a Deus. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus receberam perdão, e todas as pessoas que abriram o seu coração e entregaram a sua vida para Ele receberam vida nova. Gente, eu sou fruto da presença de Jesus. Não quer dizer que somos perfeitos, não quer dizer que a gente não tem erro, mas eu não saberia dizer aonde eu estaria se não fosse Jesus. Às vezes eu paro diante de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida,
Quando eu vejo minha família, meus filhos, meus netos, eu digo assim: Senhor, eu não mereço. Não mereço. É graça de Deus, é graça de Deus. O convite hoje para mim e para você é esse mesmo Jesus que transformou a minha vida. Esse mesmo Jesus que transformou a vida de milhares aqui. Tantas pessoas aqui nesse lugar. É o mesmo Jesus que convida, e Ele não para de convidar: venham para o meu reino, venham para o meu reino, venham para o meu reino, aceite o meu reinado. Tenha a experiência do novo nascimento. O mesmo Espírito que ali fez com que daquela virgem pudesse nascer Jesus, é o mesmo Espírito que está aqui, fazendo com que Jesus Cristo possa nascer, reinar na nossa vida. Natal é essa decisão que eu e você a gente precisa fazer. Mas o Natal também é um momento onde você que já tem caminhado com Jesus, você que já tem dito, você lá atrás, você entregou a tua vida para Jesus. O Natal é esse momento onde você para e começa a dizer assim: realmente Jesus é o rei da minha vida. Realmente Jesus é o dono da minha vida. Realmente a minha vida condiz com o reinado eterno, com o rei eterno. Assim como Natal é esse momento onde nós temos a experiência do novo nascimento, o Natal também é esse momento onde nós precisamos parar e dizer: Senhor meu Deus, Pai, eu não quero mais ser escravo do pecado. Porque com Jesus na minha vida, quando Jesus entra, quando Jesus é Senhor da nossa vida, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, o pecado é um deslize, ele não é mais uma escravidão. O livro de João diz o seguinte, que se a gente insistir no pecado, quem vive deliberadamente no pecado, a Bíblia fala lá, não o viu, nem o conheceu. O Natal é esse momento onde abrimos o nosso coração e temos a experiência do novo nascimento, mas o Natal é esse momento onde a gente para refletir e faz com que Jesus Cristo não seja uma religião, Jesus Cristo não seja simplesmente uma frase, Ele é meu Senhor. Literalmente, Jesus Cristo é o Senhor, Ele manda, Ele transforma, Ele faz com que a minha vida seja diferente.